Que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus se faça sentir em nossos corações agora e sempre. Chegamos há pouco aqui na casa e estávamos vendo uma apresentação, né, que a Giovânia estava fazendo sobre dupla vista, sobre fenômenos que nós começamos a perceber que muitas vezes são links que nós temos com a espiritualidade que nos ajudam muito, mas nós precisamos olhar, dar oportunidade de que eles se comuniquem com a gente e tentar entender os motivos. E às vezes, em não tendo o entendimento do motivo, que nem sempre vem, a gente precisa tentar agir de uma forma a entender as palavras, né, trocadas do Criador. Certa feita, em casa, nós estávamos para ir para uma reunião com um padre, era Frei Jerônimo, não é isso? E eu comecei a sentir que algo não estava legal. Estava, sabe, levantava e o corpo não ia, o corpo chegava depois. Aí eu tenho essas sensações, eu digo, aí fui para a varanda, fiz uma meditação e tal. E sem entender, eu disse, olha, não vamos para o Frei Jerônimo hoje, né, que minha esposa é muito católica, aí nós íamos lá para uma missa. Não vamos hoje, porque eu acho que algo pode acontecer lá, vamos ficar em casa. Aí fiz as orações e tal, as coisas que meus recursos. Tranquilo. No dia seguinte, acordamos, a empregada, né, com a dor abdominal muito grande. Aí o que é que minha esposa faz? Toma um analgésico. Aí eu, não, bota ela no carro agora, vamos para o hospital agora. Vamos agora para o hospital. Comecei a entender. Aí bota ela no carro, mas não precisa, é só uma dor. Não, você não precisa não, é só uma dor. Não, vamos para o hospital agora. O Recife estava debaixo d'água. Eu fui passando esse sinal vermelho, saí a toda, fui para o Oswaldo Cruz, pensando que seria algo com apêndice. Aí ela disse, não, antes nós passamos na casa de minha sogra, peguei minha sogra, botando no carro, que eu digo, ela vai precisar de alguém lá. Tudo isso vindo, né? Vindo. Aí boto minha sogra no carro, a gente vai pro Oswaldo Cruz. Eu disse, olha, vocês atendem aqui apêndice? Ele, não, vá para aquele lá na Rosa e Silva, Getúlio Vargas, né? Não, Agamenon Magalhães. Aí eu fui pela Rosa e Silva tal, paro no Agamenon Magalhães, ela já estava desmaiando no carro. Aí entra, os médicos atenderam, parecia hospital de primeiro mundo. Atenderam e foram direto no assunto. Ela estava com gravidez tubária e a trompa dela tinha rompido. Entrou e foi salva. O médico disse, se você tivesse parado num sinal, a hemorragia já estava tão grande que ela tinha desencarnado. E por que eu estou dizendo isso? Porque, pessoal, o espiritismo na nossa vida, ele não é simplesmente para ser ouvido e deixado passar, sabe? O espiritismo passa a ser um recurso de vida. É como se a espiritualidade tivesse chegado para a gente e dito, olha, tu estás indo, mas eu vou estar com você. Eu vou estar juntinho de você. Eu vou estar te ajudando e te passando informações. E a mediunidade é este link de informação. Para tudo. Inclusive para esse tipo de informação aqui. Deixa eu ver. Educação moral e espiritual dos jovens. Vejam a responsabilidade. Ali foi um ser que chegou na minha casa e eu tive a graça, né, de naquele momento me ajudar. Imaginem, eu saio para o trabalho e quando volto, está ela em casa, né, desencarnada, né? Porque ela não ia suportar.
Eu ia adivinhar, eu não sou médico, eu sou contador, não tenho nada a ver com essa história. Então, mas eu me entreguei, eu fui lá, fiz minha meditação e disse, Senhor, se algo vai acontecer, me ajude a perceber o que é. Eu sei que eu tenho que ter uma atitude ativa sobre algo que eu não sei o que é. Então, se for algo que eu precise agir, me dê uma luz. Aí no dia seguinte veio a luz dela amanhecer com dor. Então, o que é que acontece com os jovens na nossa vida? O pai de família que educa seus filhos cumpre uma missão. Todos nós cumprimos missões diuturnamente. Vamos dormir, nos encontramos com os nossos mentores e continuamos o nosso trabalho, não é? Com todo aquele conhecimento que nós tivemos durante o dia, com coisas que nós trazemos na nossa bagagem, e estaremos pondo em prática junto com nossos mentores. Por quê? É porque você é simplesmente espírita? Não, é porque é uma necessidade, pessoal. Nós estamos passando por um processo de mutação, de transformação planetária muito grande. O que aconteceu agora na Venezuela é já um alerta para isso. O que está acontecendo no nosso mundo hoje é algo que quem está ligado nisso está vendo o processo acontecer. Mas é porque é algo divino, algo... Não, nós causamos isso. É causa e efeito. Nós precisaremos ter uma atitude, uma vida ativa diante de tudo que vai acontecer. E esses que vêm aqui, eles têm uma resposta, eles estão vindo já sabendo, eles já sabem de tudo que vem adiante. Estão preparados para isso. Aqueles que às vezes ficam no nosso ouvido, olha, vem cá, segue nesse caminho, a gente se encontra na encruzilhada e, lógico, nós escolhemos por nossas tendências, né? A gente escolhe o certo ou o errado pela nossa tendência, aquilo que nós consideramos como o caminho certo. E a gente, às vezes, o caminho certo não é o certo, né, para a gente. Então, a gente precisa cada vez mais trabalhar algo que o Espiritismo nos diz, o que é reforma íntima. Nós precisamos a cada dia estar tirando todas as experiências como fonte para essa reforma interior, para que a gente possa ter uma atitude ativa nessa mudança, que vai ser algo maravilhoso. Vocês sabem o que é a gente viver num mundo em que o amor predomine? É algo né? É um sonho, não é? Não, é realidade. E isso está se abrindo à nossa frente. Está se abrindo à nossa frente. E eles têm um papel muito importante nessa implantação desse novo mundo. E nós, como pai, está lá na 582, tá? No Livro dos Espíritos. O pai de família que educa seus filhos cumpre uma missão. Os filhos não vêm por acaso. Os netos, ganhei uma ontem. Uma netinha nasceu ontem, no dia 1º de julho. Minha quarta neta nasceu. Ela vem com uma missão. Todos vêm com uma missão. E não é olhar como apenas mais uma criança. É olhar como uma história que está começando a se desenhar, necessária a todo o processo que estamos passando agora. Isso é algo de escuro, de negro à nossa frente? Não. É lindo. Nós tivemos a grande oportunidade de nascer nessa época de transformação e colaborar com isso, né? Isso para o nosso crescimento vai ser algo que nós vamos levar por milênios. Vai ser um avanço íntimo nosso tão grande que a gente vai colher conhecimento disso tudo por milênios à frente. Educar não é
opcional. É missão espiritual, mas muitos pais querem filhos equilibrados, vivendo em ambientes emocionalmente desorganizados. Precisamos ter muito cuidado com o ambiente que nós estamos ofertando a esses que estão vindo. Né? Que ambiente é esse? Né? Aí vem a responsabilidade de todos os que cercam. A minha responsabilidade com ele. Né? Porque eu estou passando aqui para que seja captada por uma criança. Porque são eles que estão, o legado vai para eles. Eles vão pegar esse legado, vão transformar e tornar em legados muito maiores para os que virão depois deles. Não é? Então a responsabilidade é nossa, a nossa responsabilidade é muito grande e muito linda. Não é? Muitos pais exigem disciplina, mas não têm disciplina. Pregam valores, mas vivem o oposto. Não é? E a criança às vezes está ali vendo aquilo, o mundo, os heróis da vida de uma criança são os pais. Não é? São os pais. São eles que deram a primeira alimentação. São eles que a mãe, né, deu a vida. Né? A criança enxerga na mãe algo de... Né, é aquela que está lhe transmitindo o fluido vital para o caminhar na vida. Isso é muito importante. E temos que ter muito cuidado com isso aqui, sobretudo em virtude da pergunta 459. O que é que ele diz? Kardec pergunta: os espíritos interferem na nossa vida cotidiana? Eles são capazes de nos guiar pela vida? E a espiritualidade diz, não, muito mais do que supões. Não duvide se muitas das tuas atitudes são tomadas por influência deles. Então, se é assim, então como é que eu faço que essa influência seja influência boa e não má? Seja uma influência que me ajude a não agir dessa forma. De que forma? É forma íntima. É vibrar no positivo. Tudo que acontecer na minha vida é para o bem. Eu bati com o carro. É para o bem. Sabe por que eu bati com o carro? Porque se eu não tivesse batido ali no, sei lá, numa pilastra, talvez eu chegasse lá fora e atropelasse uma pessoa. Para eu não atropelar, eles me atrasaram. É assim que a gente tem que pensar. Furei o pneu do carro, meu Deus do céu, não, obrigado, Senhor, por ter furado meu pneu. Por quê? O Senhor me atrasou. Então aquilo que poderia acontecer, já falei aqui, eu acho, mas eu falo muito isso. Quantos em 11 de setembro de 2001 perderam o dia de trabalho e ficaram, meu Deus do céu, perdi meu dia de trabalho. No dia seguinte estavam agradecendo. Né? As torres gêmeas caíram e eles se livraram. Não é verdade? Então, assim, tudo que acontece em nossas vidas é para o bem. Inclusive, precisamos levar para isso. Olha para aqui, uma discussão não entra numa mente que está em desenvolvimento. No início de uma vida, harmonia diante de uma atitude dessa, diante de uma situação dessa. Não é? É aprendizado, Nós erramos muito, eu errei muito. Para eu chegar aqui, eu precisei pintar isso aqui de branco. Foi, é verdade, ninguém fala de cátedra. Ninguém se coloca em um pedestal para chegar e dizer, eu sou bambambam e não tive um errinho. Não existe. Né? Nós erramos, mas precisamos aprender com os erros. Precisamos aprender com os erros. Olhar uma criança é olhar um ser que tem muito mais para te ensinar do que o resto do mundo. Não é do que aprender, tá? Ele tem muito que aprender também. Mas se você observar a atitude, né, o como encara o mundo, o como encara um síndrome de Down, é a pureza em forma de gente.
Como é que eu posso dizer que o síndrome de Down não pode ser incluído no ambiente de trabalho? Se eu preciso de harmonia, tranquilidade, pureza, é um sonho ter isso no ambiente de trabalho. Um síndrome de Down no ambiente de trabalho, o que é que ele vai levar para ali? Abraço, acolhimento, alegria, amor. Não é verdade? Então, aprendamos a entender o papel desse aqui também. Jovem observa mais do que escuta. O lar é o primeiro campo vibratório da educação espiritual. E nós, como espíritas, nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Nós temos na nossa cabeceira o Evangelho, o Livro dos Espíritos, que nos mostra, não é, o como nós devemos agir. Nós temos um manual de vida, não é? E toda a doutrina, meu Deus do céu, não é? Que tanto nos ajuda. Eu gosto muito mais de chamar todo o suporte, não é? É muito, eu acho um termo mais adequado do que doutrina. É um suporte preciosíssimo, é uma base que nós temos sobre como agir correto em todas as situações. Disciplina com amor, firmeza não é autoritarismo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, por quê? Porque herdarão o quê? A Mega Sena? O quê? Herdarão a terra. Quando Jesus quer dizer isso, quer dizer o seguinte: a terra está passando por uma transformação que teve um grande impulso há 2000 anos com a vinda dele. Ele veio para empurrar, sabe, essa evolução. Nós estamos no processo de mudança acelerada com a vinda dele. E depois vieram outros depois dele, né? Aí temos o Kardec, temos tantos e tantos outros. Francisco de Assis e tantos. Então, o mundo que vem à frente é cada vez mais manso e pacífico. Como você diz isso? Guerra na Ucrânia, Rússia estourando bomba, Ucrânia devolvendo, Estados Unidos com o Irã. Como você pode dizer isso? Aí foi feita essa pergunta a um avatar indiano, Satya Sai Baba. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele já desencarnou, tá? Aí perguntaram a ele: Swami, como é que o senhor diz que o mundo está muito melhor diante de tudo isso? Ele diz o seguinte: na realidade, o que está acontecendo é que a evolução tecnológica está fazendo com que você tenha a graça de conhecer tudo em tempo real. Tudo em tempo real. E você toma atitudes também em tempo real. Há pouco tempo, nós tínhamos na nossa legislação a escravidão como algo declarado legal. Na nossa legislação, a mulher não podia votar. A gente sabe disso. Coisas absurdas. O acolhimento hoje é muito maior. É muito mais manso e pacífico. Temos muito a aprender. Mas hoje, toda a população se indigna com o que está acontecendo na guerra. Antigamente a gente nem sabia. A gente ainda ia precisar passar pela fase de conhecer tudo isso para poder se indignar. E hoje nós temos essa graça, não é? Então o mundo cada vez mais está entrando nessa hora de mansidão e paz. Nessa hora de mansidão e paz. Certo? E eu acho que eu pulei. Pronto. Estabelecer regras de autoritarismo. Peraí. Ainda outro. Pais com medo de frustrar os filhos, jovens sem tolerância à frustração. A gente precisa, em alguns momentos, negociar. Quando ele fala aqui em autoritarismo, firmeza não é autoritarismo.
Firmeza é falar sério diante de uma situação que pede seriedade. Se eu tenho um neto, né? Já passei da fase dos filhos, então estou recorrendo aos netos. Se eu tenho um neto que eu percebo que está agindo, por exemplo, com agressividade, eu tenho que chegar para ele, instruir com forma lúdica, com a linguagem, inclusive nunca em pé, se ajoelhe para ficar na mesma altura dele, para que ele sinta que você quer chegar a ele, mostrando que o autoritarismo, né, a raiva que ele está despendendo naquele momento, não tem sentido. Meu neto, certa feita, foi pego pela professora, teve uma brincadeirinha de time. O Náutico ganhou, aí ele chegou lá com a camisa do Náutico no colégio, e os colegas do esporte não aceitaram e tal, começaram nessa brincadeira e tal, começaram a bater nele. Ele ficou em posição de meditação, fechou os olhos e ficou lá, e o menino batendo nele. Aí a professora chegou lá e apartou. Chamou ele na coordenação e disse: por que você não reagiu? Aí ele: não, por que não reagiu? Aí ela foi reclamar aos pais: olha, seu filho estava levando as pancadas dos colegas e não reagiu. Aí minha filha chegou para ele: ô meu filho, por que você não reagiu? Porque não era o certo a fazer. O menino de 6 anos, hoje ele tem 7. Isso foi no ano passado. Foi no ano passado, porque foi no ano passado. Está dormindo. Então, entendem? É a nova geração que está adentrando o nosso planeta. Não é? Então, eles têm muito mais consciência das atitudes que devem ser tomadas, às vezes, do que nós. Né? Quem de nós não diria: não, peraí, se está batendo em você, se defenda. Aí ele disse: mas minha defesa foi aquela. Eu mostrei que eu não ia entrar na vibe deles. E eles pararam. Bateram, depois pararam. E com relação à dor, não, dor um pouquinho. E estava lá todo, mas enfim, né? Estabelecer regras claras, cumprir consequências sem agressividade, não negar valores, não negociar valores essenciais. Vamos lá. Eu quero passar um dia hoje na internet. Filho, vê, a internet vai te trazer um vício. Vai te trazer problemas de visão, vai te trazer. Aí você vai listando. Existe um perigo, que é um local que você pode estar caminhando, e a gente vê na televisão muitas situações de crianças que passaram por dificuldade, crianças, inclusive, que entraram em competição tomando, detergente. E assim, se coloque agora no meu lugar, o que é que você diria para você? Entendeu? Desculpa. E não simplesmente: olha, você não vai entrar. Por que vou? Por que não? Não. Não é negociar, né? Ele precisa entender por quê. E as crianças hoje em dia precisam muito de um porquê. Tudo é por quê? Aí você vai explicar. E por que isso? Aí você vai explicar. E por que isso? Né? E a gente termina aprendendo juntos. Isso aqui é uma arma do bem. Evangelho no lar, prática ou ritual vazio? Evangelho no lar não é leitura automática. É momento de alinhamento moral da família. Quem aqui pratica o Evangelho no lar? É muito importante. O Evangelho no lar, mesmo aquelas pessoas sozinhas, não tem ninguém para fazer o Evangelho no lar. Tem.
Eu, às vezes, vou em centro espírita, já fui em centro espírita, que tinham 6 pessoas na plateia, encarnadas, desencarnadas, cheio a plateia estava. E a gente sentindo tudo. E foi um dos melhores locais que eu já entrei. Melhores locais. Então, assim, nós nunca estamos sós. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. 2 ou mais, eu e eu, são 2. Não tem ninguém, vai ser eu e eu. Entendeu? E faça, e leia, e reflita, e converse com Jesus na terceira pessoa. O Senhor, Ele, você. Tranque o quarto para ninguém me dizer, ih, rapaz, tá ficando meio, né? Ela tá falando com o imaginário. Mas não, faça. Você vai ver que muita coisa muda. Erro comum. Fazer por obrigação. Fazer sem participação dos jovens. Fazer sem coerência fora do assunto da reunião. Aí a gente reúne para fazer o evangelho no lar. Aí, mas fulano brigou comigo essa semana e tal. Daqui a pouco termina a discussão sobre uma briga, né? Se é algo que você avalia que pode encaixar na leitura, excelente. Aí traz a lição para a leitura e finaliza ali. Mas se for algo que está fugindo realmente, a gente traz para o assunto, né? Porque tem um objetivo a passar no final do estudo. Você não educa espiritualmente um jovem em 20 minutos por semana, se o restante da semana contradiz tudo. Pai, olha para mim, pai. Né? Então, assim, a atenção. E é tão gostoso, pessoal, ver. Sabe qual é a palavra mais gostosa que eu percebi? Qual é a palavra mais gostosa? Vovô. É muito gostoso. É muito gostoso. E eu sei que um dia vai fazer falta. Eu sei que um dia vão crescer. Como minhas filhas cresceram, era painho, né? Painho, e cresceram, e saíram de casa. Aí vem um ninho vazio, é horrível. Um ninho vazio é horrível. Aí saem de casa, voltam agora, eu estava dizendo, éramos 2, agora somos 12, né? Com as filhas, meus netos, que são filhos, né? Eu considero todos 3 filhos, né? E agora os netos, somos 12. Então, tenha plena consciência do paraíso em que você está pisando. E mantenha. Ele precisa de muita manutenção, muita alimentação. E a alimentação de família se chama amor. Amor. Nós vivemos no mundo material, precisamos do que o material nos fornece, porque suporte a vida material, né? Mas precisamos cativar muito os valores espirituais. Muito. Para quê? Porque é ele que vai nos trazer o suporte para a reforma. Se eu quero me reformar, por exemplo, eu faço um trabalho de sopa, não vá simplesmente entregar a sopa. Aproveite para trocar experiência. Não é querer ser o bonitinho com alguém que está ali em situação de, entre aspas, inferioridade. Ele pode estar numa situação de muito mais superioridade do que você imagina. Porque a superioridade se mede pela percepção da vida e não por aquilo que você traz no bolso. Entendeu? Às vezes a gente encara a evolução de uma pessoa pela aparência. A pessoa é tão bem aparentada, né? Cabelo tão penteado, uma roupa tão distinta, né? E aquele outro é um morador de rua, mas ele traz bases tão firmes, tão concretas, tão certeiras,
que a gente fica, meu Deus do céu, se botar a personalidade de um com a personalidade do outro, a gente vai ficar na dúvida. Eu vou bem longe agora. Quem tem cachorro aqui? Você tem cachorro? Você tem cachorro? Eu tenho cachorro? Pronto. Cachorro. A gente, entendam, você evoluir moralmente, generosidade. Se você quer trabalhar com a generosidade, observe nos animais, observe, principalmente no cachorro, no gato. Você é capaz de deixá-lo preso o dia todinho em casa, saiu para a escolinha, quando você volta ele te recebe com o rabo balançando. Não é não? Não é bonito isso? Sabe o que é isso? Amor. É dizer para você, eu te amo. Entendeu? Isso é generosidade. Ele entende. Você saiu, precisou fechar, tudo bem, fica aqui trancado. Mas o que eu sinto está acima disso. Né? A gente precisa entender que, desculpem, a generosidade é algo que une as pessoas, né? E a gente precisa dar atenção, viver mais esse relacionamento. Boa prática. Incluir os jovens na conversa, né? Olha o Evangelho no Lar aqui, coisa linda. Relacionar com situações reais, estimular a reflexão, não só leitura. Trazer para o dia. As crianças sentem muita necessidade de entender o processo, aquilo que nós estamos falando. E se você tira aquilo para um fato que, até hipotético, da vida deles, eles vão aprender muito mais. A gente está falando, por exemplo, sobre o bem e o mal. Vamos supor. Estou falando sobre o bem e o mal. Então, eu chegar e criar uma imagem de maldade no convívio dele com os coleguinhas de colégio, faz com que eles vivam aquele assunto e introjetem realmente a lição. Aí eu trago uma maldade e trago uma bondade. Onde é que você se sentiu melhor? Nessa história ou nessa história? Na história da bondade é lógico, né? Na história da bondade. Aí você diz, então você aprendeu com essa historinha aqui como tanto deveria agir, como não agir. Né? E nessa historinha aqui, essa é a forma de você conquistar amigos, de você aprender mais, de você sair da escola muito mais feliz, de você realmente gostar de ir para a escola. Influências externas. O lá perdeu o controle, não é? Às vezes parece que perdeu o controle. Né? Mas só que a gente tem que entender que esse aqui, ele traz toda uma história que levou a isso aqui. Ninguém entra nisso aqui só por atitudes, digamos assim, como a gente diz, por fraqueza. É por falta de direcionamento? É. É por falta de ter percebido algumas coisas? É. Terminou viciado, né? Olha a influência aqui, ó, 459. Esse aqui está doido que ele beba, porque para sugar essa energia vital, que é um prazer para ele, né? Traz prazer físico para ele. Mas, enfim, este aqui entrou nessa situação e precisa de ajuda. Agora, ele precisa entender que também precisa caminhar. A gente instrui, a gente mostra, a gente tenta traçar o caminho, mas as pernas precisam ser a dele, porque senão retorna, fica algo falso, não é? E a gente precisa que ele caminhe com as próprias pernas. O livre-arbítrio não é uma lei universal, não. É uma lei, é muito mais que universal, é espiritual. Não é? Ela existe de canto a canto do universo. Então,
todos nós somos livres para fazer aquilo que nós queiramos fazer em todos os momentos. No entanto, somos escravos das consequências. Posso fazer o que eu quiser. No entanto, tem outra lei que diz, né? Causa, efeito. Eu faço o que eu quiser. Se eu fizer bem, eu vou colher o bem. Se eu fizer mal, eu vou colher o mal. Não tem como. Né? Eu não tenho como plantar uma mangueira e colher banana. Se eu planto amor, eu colho amor. E outra, amor é para eu colher e saber colher. Ah, mas eu sou uma pessoa tão boa. Chico Xavier era a personificação do amor. E em muitos momentos, na nossa visão, ele colheu ódio. Na nossa visão. Na visão dele, não. Então, ele nunca colheu ódio. Por quê? Porque tudo que acontecia na vida dele, ele interpretava como aprendizado. Quer falar? Uhum. Exatamente. Mas ele, quando vai arrancar, ele arranca. Se ele plantar uma mangueira, ele arranca a mangueira. Pronto. Não tem como ele arrancar uma banana de uma mangueira, né? É isso que eu quero dizer. Se você plantar amor, você vai arrancar ou colher amor. Se você plantar ódio, você vai arrancar ou colher ódio. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Tudo volta. Tudo volta. Se você tiver uma plantação de alface, vai voltar alface para você. Não é verdade? Não tem como voltar coentro, porque eu plantei alface. Não é? Então a grande sabedoria da vida é o que é que eu estou plantando. O que é que eu quero colher? O que é que eu quero colher? Então, plante aquilo que você quer colher, né? Agora, desculpa. Hoje, além da influência espiritual, existe um fator massivo, redes sociais. Né? Aí é quando a gente precisa chegar mais perto. É onde talvez a gente precise colocar limites com diálogo. Nunca com imposição. O estado da arte, numa conversa com um sábio, né? Porque uma criança é uma sábia, né? É fazer com que ele perceba que isso aqui pode ser escravidão para ele. Isso aqui pode tirar tempo de aprendizado dele. Como dizer isso? Não existe uma regra, dizer, ó, diga isso aqui que vai dar certo. Não, não é assim. Depende da criança. Não é? Para isso, como pai, como avô, eu preciso entender, conhecer o desenvolvimento daquela criança, né, para trazer para a linha espírita, e aí que vem a nossa lição de hoje. Problema atual: exposição precoce a produtos distorcidos, comparação constante, cultura de validação externa. Então, essa cultura de validação externa, meu Deus do céu, as crianças querem ser aceitas no meio, né? Na vibe, na turminha. Aí, para ser aceito, precisa seguir determinadas condutas. Meu neto, a conduta seria revidar, né? Ele não revidou, saiu totalmente do quadrado, né? Então, ele traça o caminho dele. Esse é o caminho que eu acho que devo seguir e eu vou atrás dele, né? Complicado, mas é necessário. Consequência: crescimento alarmante de casos de ansiedade, depressão e até automutilação entre adolescentes, amplamente associado ao uso excessivo de redes sociais. Nós temos isso na nossa atualidade e vimos isso cada vez mais, né? Jornal Nacional e tudo mais. Infelizmente.
Nós precisamos trazer, resgatar esses que já estão lá e ajudar os novos a não entrar nesse ambiente. Se o lar não lidera, o algoritmo vai liderar. Vai liderar. Em muitas situações a gente se pega consultando o algoritmo até sobre uma doença. Eu estou sentindo tal coisa. Vou lá no algoritmo, vou lá no ChatGPT, vou lá no Gemini, aí pergunto. Estou sentindo isso, isso, isso. O que pode ser? Ele te dá o verdadeiro diagnóstico. Aí tu leva para o médico, não mostra ao médico, vai para o médico e diz, estou sentindo isso, isso, isso. O médico diz a mesma coisa. E às vezes até menos completo, né? Não quero dizer que é a solução, não. A solução do tratamento é o médico. Não é ChatGPT. Mas hoje a gente está meio que entrando numa dependência disso. Isso é perigoso. Precisamos estar ligados. Ações necessárias. Controle real, não simbólico, de conteúdo. Controlar o conteúdo é necessário. Conversas abertas sobre o que os jovens consomem. Não é bloquear por bloquear. Eu bloqueio por isso. Vamos dialogar. Ah, mas me deixe meia hora. Bom, eu sei que ele fica 3 horas por dia. Vamos reduzir para meia hora, né? Aí nas outras 2 horas e meia, eu tenho a missão de mostrar um ioiô, né? Vamos voltar, porque não é tão gostoso o ioiô, né? Sabe ioiô? Um peão, não é? Um bate-bate. Talvez esse final de semana eu né? O que é isso? Eu lá na sala. Querendo mostrar com que a gente se divertia no passado. Ficava isso aqui tudo roxo, não era? Não vai ter osteoporose de jeito nenhum comigo, gente. Porque levou tanta pancada que isso aqui, né? Então, é mostrar as vantagens, né? E o gostoso da nossa geração. Presença ativa dos pais. Não se afastar. Não deixar, é problema dele, ele que se vire, não. A gente precisa, de alguma forma, chegar. Jovens são espíritos em evolução, não crianças problemáticas. Não, eu já peguei gente em shopping. Esse menino, meu Deus do céu, esse menino você já está rotulando, né? Está criando uma carga, né? É como se ele fosse o erro da vida. A ovelha negra não pode ser assim. O jovem não é uma folha em branco. Ele traz tendências, débitos e inclinações de outras existências. Mas ele sabe o que é o certo e o errado. E a gente pode se surpreender muito prestando atenção nisso. Erro comum. Tratar comportamento como rebeldia e ignorar causas espirituais. Nós espíritas temos conhecimento da influência dos espíritos nas nossas vidas. Então, em muitos momentos, nós precisamos perceber se não há uma causa espiritual. De repente, é uma mediunidade que está ali presente, né? E está sem controle. E ele está sendo bombardeado com informações de fora. Pode ser? Pode. Pode ser. Né? Aí o que é que eu vou fazer? Desenvolver aquela mediunidade? Não. Desenvolver? Não. Educar. Né? Educar. Criança não é para estar desenvolvendo a mediunidade. Mas se aquilo está prejudicando ela, já passou a ser algo alopático, né? Já está realmente trazendo consequências para o dia a dia dela, ela precisa ser tratada, né? Com o psiquiatra, com o psicólogo, com o médico e com o trabalho espiritual. Né? Não é só com um desses. Né? Existe aí todo um suporte. Boas práticas, educar com paciência e visão de longo prazo. Evitar rótulos, trabalhar virtudes progressivamente. Isso está tudo no nosso Evangelho, tá, pessoal? Com outras palavras. Isso aqui é uma tradução para uma linguagem mais
coloquial, mais, digamos assim, do dia a dia de todos nós. Isso aqui é uma tradição nossa. Mas veja, educar com paciência e visão de longo prazo. Todo relacionamento ele é construído ao longo do tempo. Um relacionamento meu com minha nega que nasceu ontem, primeiro que ela não sabe nem falar, mas ela percebe o olhar, ela percebe a presença. Né? A gente estava morrendo de medo, porque está todo mundo meio gripado e a gente não queria chegar perto. Né? Mas vai chegando. Né? Ela às vezes chega na casa da minha filha sozinha e diz, olha, o Nibi estava perguntando por você. Isso você fica, eu devia estar lá. Entendeu? Aproveite. Eu estou dizendo para mim, tá? Erro meu, bem. Erro meu. Não é um negócio fácil. Né? Às vezes a gente se prende a coisas do dia a dia e esquece do realmente importante, né? É um exercício. Falta afeto e presença. Infância e juventude são fases de abertura para a transformação. O problema, muitos pais terceirizam presença. Não sou responsável pela educação dos meus filhos. O responsável é a escola. Estou terceirizando. Né? Aí eu não sei o que está se passando em aspecto moral. Ensinar matemática, geografia, história, biologia, português, tudo bem. Né? E a gente dá o suporte, e é até bom a gente estar junto para ver a que nível está sendo passada a matéria. Mas moral é algo que tem muito mais ligação com família do que com escola. Não é verdade? Alguém acha que eu estou falando em verdade? Porque é algo de essência, de amor, de base. Família, é como o nome diz, são todos fãs. Um é fã do outro. Família. Pessoas reunidas, né? Reunidas por laços de afinidade. Isso é família. Né? Se cada um, né? Se eu estou num ambiente onde cada um está preocupado com meu bem-estar, meu desenvolvimento, como é que eu estou andando, quais as minhas atitudes, ali é o melhor lugar para aprender. Para eu estar compartilhando. É uma escola de vida. Nós viemos com essa estrutura humana, né? Belíssima, copiada do mundo espiritual. Vamos combinar que lá não precisa ter laços consanguíneos para ser irmãos, né? Não precisa pertencer ao mesmo DNA, não é? Mas nós trouxemos essa cópia de lá, não é? Não é falta de tempo, é falta de prioridade. A gente precisa priorizar. Ah, mas eu estou fazendo um trabalho difícil, vou entrar numa reunião agora de trabalho. Eu uma vez entrei com meu neto, uma reunião de trabalho. Eu dei no colo, pessoal, esse aqui é meu neto e tal. Oi, ficam todo mundo, oi Arthur, oi Arthur, oi Arthur. Aí, olha, gostaram de tu e tal. Já ele saiu, porque não era ambiente para criança. Já ele saiu para brincar, entendeu? Mas eu nunca posso sair daqui porque eu estou na reunião, isso aqui não é ambiente para você. Quem é que vai antipatizar uma pessoa do outro lado que traga um neto e mostre para todo mundo? Peraí, quem antipatizar não devia estar na reunião, né? Pelo menos não é que eu participe. Não devia, né? Então, aí eu já digo, ó, eu sou assim, vamos em frente. Coerência espírita, o maior desafio. O jovem percebe coerência rapidamente. Isso afasta mais do que qualquer erro, não é? Então, estamos ligados, espiritualidade, Jesus, Joana de Ângeles e tal, papapá, Nossa Senhora, não é? Allan Kardec, ele vai. O que é que eu estou transmitindo dessa relação para o filho, para o neto? Não é? Aí o que é que acontece? Pais espírita no centro, pacientes e caridosos. Pais em casa, impacientes, agressivos.
Não é? O jovem associa espiritismo à hipocrisia, porque ele está vivendo isso. Aí a gente olha para a terra, cadê os jovens? Tem um, graças a Deus, tem outra, graças a Deus. Mas a gente conta nos dedos. Nas palestras, jovens. Não é? E a gente tem uma bagagem muito grande. Estamos perdendo essa bagagem que eles poderiam estar passando para a gente. Não é? Não é só bagagem tecnológica, não. É muito mais moral. Boa prática. Unificar comportamento dentro e fora do centro. Trazer para a realidade espiritual os fisicamente pequenos. Fisicamente pequenos. Porque espiritualmente grandes. Não é? Então, precisamos ter consciência que eles podem ser parceiros no entendimento do espiritismo. Porque o espiritismo não tem nada de secreto, nada que precise grandes conhecimentos para ter uma interpretação correta. O que a gente precisa é disponibilidade em aprender. Se eu consigo ler isto, porque esse aqui vai ganhar e ele também vai ser incomensurável, não vai dar para medir. Assumir erro diante dos filhos. Por que não? O pai tem que acertar sempre, o avô tem que acertar sempre. Não! Eu tenho medo disso, eu não sei fazer isso, você faz isso aqui melhor do que eu. E me ensine. Por que não? Minhas filhas hoje são minhas consultoras. Várias vezes que eu com problema, filha, estou com problema, não sei como agir, o que é que tu acha? É isso. Quando ela me fala, eu digo, meu Deus do céu, como eu sou criança ainda, né? Assim, na percepção, como eu sou imaturo. Criança não, imaturo. Porque vem que eu digo, eu não estava enxergando isso. E vem ali, por que não? Por que não? Dê o poder do amor te transformando. E o orgulho que dá, né? Você vê uma filha que te passa uma mensagem que você diz, me tirou de uma situação difícil, né? Teve várias, meu Deus do céu, várias situações. Como eu na vida delas também, tá? Isso é uma prova muito gostosa. Demonstrar esforço real de melhoria. Real. Quando ela me vem com a instrução, eu executo e depois dou o resultado. Aconteceu várias vezes. Eu tenho que tomar uma decisão, né? Ela me dá uma instrução, diz, pai, você está no caminho certo, não se deprima, porque vai ter que demitir, e converse na linha que você está pensando, tá certo? Porque realmente chegou num ponto que não dá mais, e você vai ver que você vai conquistar uma pessoa, né? E a gente vai e conversa, tudo se desenhou como deveria, e depois eu digo, filha, você estava coberta de razão. Por que não? E deu feedback para ela se sentir parte de você também, né? Isso é ser espírita. Educar é um projeto espiritual de longo prazo. Não existe educação moral, olha, como alface. Eu vou no meu hambúrguer. Dá para ser? Não dá, porque este aqui é o ídolo desse. Não dá. Ele vai olhar no canto de olho e vai dizer, ó, o que tu está me pedindo está meio troncho aí. Não é? Não tem aderência. Se eu quero aderência no ensinamento, eu tenho que dar o exemplo. Senão, eu tenho que ir para o alface também. Bota um azeitezinho, bota um salzinho. Eu não posso falar não, porque eu planto alface. Eu planto alface.
Mas isso aqui é gostoso, eu gosto muito. Não foi nem um exemplo assim que cai para mim. Não existe espiritualidade sem prática. E quando a gente diz prática, não é só prática material, só ir lá. Mas também o orar por quem está longe, lá na Venezuela, fazer nossas orações. E não é, acordou de madrugada, eu faço muito isso. Às vezes minha esposa está dormindo, eu me acordo de madrugada, 3 horas, 2 horas, aí vou lá para o meu quarto, é o quarto de trabalho, né? Vou lá para o meu quarto e vou meditar. Pedir pelo pessoal da Venezuela, pedir pelo pessoal da Ucrânia, pedir pelo pessoal, entendeu? Exercício da espiritualidade, é isso. Para terminar, educar um jovem é mais do que prepará-lo para o mundo. É ajudá-lo a se reencontrar, como se um jovem reencontrar espírito. Se um jovem se afasta dos valores espirituais, muitas vezes não é por rejeição à doutrina, e sim por incoerência no ambiente em que ela foi apresentada. Né? Então é isso. Muitas das situações é porque eles não se sentem incluídos. A gente precisa incluir o jovem. Então, um jovem aqui tome a atitude de seja muito bem-vindo. Você vai aprender muito aqui com a gente, vai ter muito a nos ensinar. Principalmente ensinar. Ok. Chegamos ao nosso momento. Você queria falar algo? Nada mais é, nós somos do meio. Do meio, exatamente. Pode. Porque o humano não come capim. O burro come capim. Porque é o alimento dele. Não, mas você quer beber a mãe que faz. Entendi. Por que o burro come capim? Porque ele vê o pai, a mãe, né, a família comer, o irmão comer. Aí ele vai lá e come capim. Né? Mas vamos combinar também que tem muito nutriente ali. Eu conheço e sei que tem muito nutriente, faz muito bem a ele, mas enfim. Então era isso, pessoal, que nós gostaríamos de passar. Que nós tenhamos cada vez mais a consciência, a necessidade de acolher o jovem como um igual em evolução, muitas vezes sem olhar para isso, para a evolução, porque a gente não sabe em que grau e nem interessa saber em que grau evolutivo está, mas como seres que podem compartilhar conosco experiências muito profundas. E que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo se faça sentir em nossos corações agora e sempre.